gente representa a reta com duas setas nas extremidades, né? E ela é representada pela letra S. Há alguns tipos de retas e eu vou falar com você sobre eles. Mas antes da gente falar sobre os tipos de reta, eu fui anotando aqui para eu não esquecer de comentar nada com você, tá? Então, antes da gente falar sobre os tipos de retas, a gente vai falar sobre as propriedades das retas. Então, quais são as propriedades que uma reta tem que ter? Elas são infinitas, como eu já falei. Então, elas vão tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Vai tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. Elas possuem apenas uma dimensão. O que significa isso? Eu só tenho o comprimento da reta, né? Por exemplo, quando eu faço um quadrado, desenho de um quadrado ou de um retângulo, essa figura ela é bidimensional. Por quê? Porque eu consigo medir o comprimento e a altura. No caso da reta, ela é unidimensional, porque eu só consigo medir o comprimento dela, tá? Então, elas possuem uma única dimensão, que é a unidimensional. Numa reta, existem infinitos pontos. Então, eu vou te mostrar, por exemplo, quando a gente faz uma reta numérica de um número inteiro, por exemplo. A gente vem, marca lá onde que vai ser o ponto zero, né? Aí determina qual vai ser a medida de distância de um ponto a outro. Aí à direita a gente coloca os números inteiros positivos, à esquerda os inteiros negativos. Você já viu isso aqui. Isso aqui é uma reta numérica, que ela vai no sentido positivo para a direita, no sentido negativo para a esquerda. E você observa que entre o 0 e o 1 tem um espaço. Por que que tem um espaço? Porque aqui entre eles tem outros números. Tem números racionais, tem números irracionais, tá? Então tem infinitos pontos numa reta numérica. E elas podem estar em 3 posições. Eu posso fazer uma reta. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu posso fazer uma reta no sentido horizontal. Eu venho aqui, ó. Coloco aqui, sei lá, o nome dessa reta vai ser R. Já coloquei, então não preciso colocar de novo. Eu posso fazer uma reta no sentido vertical. Já sei por quê. Esqueci de mudar aqui. Posso fazer uma reta no sentido vertical. E eu também posso fazer, então aqui, ó, horizontal, que é uma das posições, vertical, e ela também pode estar inclinada. Então, eu posso fazer uma reta assim, tá? Inclinada. Então, vou chamar essa aqui de reta T, essa aqui de reta U, que ela está inclinada. Então, não importa, tá? Posso representar uma reta nessas 3 posições, ela vai continuar sendo uma reta. Alguma pergunta até aí, Gabriel? Não. Não? Ótimo. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de reta.
Então, a gente tem vários tipos, tá? Vou falar um pouquinho de cada um. Ó, as retas paralelas, qual é a característica? Não existe ponto em comum entre elas. Tá aparecendo aí eu escrevendo? Porque eu mudei, às vezes não tá sim. aparecendo. Tá. Não existe ponto em comum entre elas. E elas estão posicionadas sempre uma ao lado da outra. Sempre uma ao lado da outra e sempre no mesmo sentido. Então, vou te mostrar aqui exemplo, tá? Do que eu estou falando. Então, para ser reta, eu posso colocar tanto na posição horizontal, né? Lembra das posições? Então, aqui eu tenho a reta A, e aqui eu vou fazer a reta B. Essas retas aqui, elas são paralelas. Por quê? Não, os pontos que estão na reta A não estão na reta B. Então, não pertencem à reta B. Elas estão uma ao lado da outra e elas estão no mesmo sentido. Então, elas são paralelas, tá? Eu costumo falar assim para os meus alunos. Imagina que você está aqui na rua A e o Lucas está aqui na rua B. Você vai caminhar só pela rua A e o Lucas só pela rua B. Se for só nesse sentido, vocês nunca vão se encontrar, tá? Então, por isso que a gente diz que elas não têm ponto em comum. Vocês nunca vão se encontrar. Elas estão uma ao lado da outra e elas estão no mesmo sentido. As duas estão no sentido horizontal. Pode ser que eu esteja no sentido vertical? Pode, não tem problema. Só que aí as duas estarão no sentido vertical. Então, vou chamar essa aqui de C e vou fazer a outra aqui também, ó, no sentido vertical. Vou chamar essa de D. Então, as retas paralelas elas nunca vão se encontrar. Elas Nunca. andam só em linha reta. Isso. Nunca vão se encontrar. E elas estão sempre no mesmo sentido. Certo? Alguma dúvida dessas retas? Não. As retas. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar com você. Geralmente vem escrito assim no exercício, por exemplo. As retas A e B, determine, sei lá, alguma coisa nas retas A e B, considerando a. Aí tem dois traços assim e o nome da outra reta. O que significa isso? Reta A paralela à reta B. Esses dois traços aqui, ó, indica que as retas são paralelas. Por quê? Porque eles estão um do lado do outro, tá? Então, isso costuma aparecer muito em exercícios, quando eles estão comentando sobre alguma reta paralela. Além das retas paralelas, a gente tem as retas concorrentes. Quem são as retas concorrentes? São retas que possuem um único ponto em comum.
E esse ponto em comum é exatamente onde as duas se cruzam, tá? Porque as retas concorrentes, elas se cruzam. Então, esse ponto em comum vai ser onde elas se cruzam. E aí, eu vou te falar que as duas são muito importantes, principalmente no estudo de ângulos, tá? Porque eu posso ter retas concorrentes perpendiculares e retas concorrentes oblíquas. O que são retas concorrentes perpendiculares? Ou retas perpendiculares? Vou te mostrar. Para você ter uma reta perpendicular, você você vai traçar uma reta no sentido horizontal, tá? E aí, você vai traçar uma outra reta no sentido vertical. Ah, eu não estou conseguindo colocar ele certinho. Deixa eu medir aqui com o transferidor. Ah, não. Esse aqui é o compasso. Transferidor. Certinho. Ó, então eu tracei uma reta no sentido horizontal, uma reta no sentido vertical. Quando eu fiz essas duas retas nesse sentido, o que aconteceu? Elas se encontraram, ó, aqui nesse lugar, tá? Então, o único ponto que elas têm em comum é esse lugar onde as duas se encontraram. E como elas se encontraram dessa forma, elas dividem aqui o plano, ó, em 4 partes, né? Eu tenho essa, essa, essa e essa. E as 4 partes terão ângulos de 90 graus, ó. Então, você pode observar que aqui, ó. Sempre vai ser ângulos de 90. Isso. Aqui onde ela encontrou, vai dar ângulo de 90 graus. Aqui também vai dar ângulo de 90 graus. Aqui também, ó. Dá para você ver direitinho. Juntando os 4 90 graus, vai formar uma circunferência, tá? Então, quando você tem retas concorrentes, que são as retas que se cruzam em um determinado ponto, um único ponto, e aí a horas que elas se encontram nesse ponto, se elas formarem ângulos de 90 graus, elas são perpendiculares, tá? E aí, o que é importante você saber sobre essa questão dos ângulos? Já puxando o ganchinho lá para os ângulos. Eu tenho aqui, ó, esse ângulo, esse e esse, certo? No caso aqui, a gente viu que os 4 são de 90 graus, mas nas oblíquas isso não vai acontecer, tá? Então, ó, o que eu posso afirmar sobre um ângulo? Esse ângulo aqui, eu vou fazer de cor diferente só para você entender, mas na verdade, os 4 têm a mesma medida. Eu vou fazer de cor diferente só para você... Ai, meu Deus, não era para apagar tudo. Peraí. Eu vou fazer de cores diferentes só para você entender o que eu quero falar. Esse ângulo aqui, ó, ele tá do lado oposto desse aqui. Então, quando eu tenho duas retas concorrentes, ela dividiu isso aqui em 4 ângulos, sendo esse ângulo aqui está na posição oposta desse, eles estão de lados contrários. Quando os ângulos são opostos, a gente diz que eles são opostos pelo vértice, porque quem que é o vértice? Esse carinha aqui, onde elas cruzaram, né?
Foi aonde juntou as retas. Então, esses ângulos têm a mesma medida. A gente diz que eles são congruentes. E olha como é verdade. Eu acabei de te falar que ela divide em 4 ângulos de 90 graus. Então, esse aqui tem 90 graus, o oposto dele também tem 90 graus, tá? Esse outro ângulo aqui, ó, é o oposto desse aqui. Então, eles também têm a mesma medida. Como ela dividiu os 4 formando 90 graus, então, é por isso que eu falei para você que, no caso, a gente teria que colocar tudo da mesma cor, porque eles são todos da mesma medida, tá? Mas é só para comentar que quando você tem ângulos opostos pelo vértice, eles sempre terão a mesma medida. Mas não precisa te preocupar com isso agora, porque eu ainda vou te mostrar muito isso, tá? Agora, o que eu quero é que você entenda que, para ser concorrente, elas têm que se cruzar em um único ponto, que foi o que aconteceu aqui. Se elas se cruzarem em um único ponto, elas podem ser concorrentes perpendiculares. E aí, quando que elas serão perpendiculares? Quando formarem ângulo de 90 graus. Então, ó, se eu pegar aqui o meu transferidor, ó, e colocar ele lá no vértice, ó, você vai ver que ele tá marcando 90 graus, tá vendo? Deixa eu pegar a lupinha aqui para te mostrar. Tô vendo. Viu? Então, ela divide em ângulos de 90 graus. Ai, por que não quer voltar, gata? Vamos voltar, bonita. Certo? Agora, as retas concorrentes, elas podem não ser perpendiculares, elas podem ser oblíquas. Opa, esqueci de pegar a caneta. Elas podem ser oblíquas. O que são retas oblíquas? Elas se cruzam em um único ponto, mas não formam ângulos de 90 graus, tá? Elas se cruzam em um único ponto, mas não são perpendiculares. Ou seja, não aparece ângulo de 90 graus, tá? Então, vou fazer o desenho aqui de um exemplo. Ah, não é isso que eu quero usar, não. Quero usar isso que é mais rápido. Vou fazer uma reta assim. E aí eu venho e faço, sei lá, uma reta assim. Elas se cruzaram aqui, nesse lugar. Quando elas se cruzaram aqui nesse lugar, elas dividiram esse plano aqui em 4 ângulos. Esse, esse e esse aqui, ó. Tá? Aí, se eu pegar o transferidor, vier aqui, colocar ele aqui no vértice, ó, você vai ver que os ângulos não são de 90 graus. Por exemplo, vou chamar esse ponto aqui aonde elas se cruzaram. Opa. Vou
chamar esse ponto aqui onde elas se cruzaram de ponto O, tá? Aí, ó, aqui, nesse azulzinho onde formou o ângulo, eu vou chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui de B. Então, ó, eu vou montar aqui a reta A, aqui a reta B. Então, aqui ela formou um ângulo. Que ângulo? O ângulo AOB. E aí, ó, opa, esqueci que eu não puxei ela. Quanto que mede esse ângulo AOB, ó? 50 graus, né? Ó, vou pôr a lupa aqui para você ver. Ó. Dá para ver aí que tá marcando 50 graus? O outro ângulo que formou é esse vermelho de cá. Que ele vai medir quanto? Ó, ele vai do 0 até aqui no 130, ó. Então, ele mede 130 graus, tá? Se eu olhar nos ângulos de baixo, vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui para te mostrar. Ai, não tô conseguindo. Ai, não tô conseguindo girar aí. Ó, esse ângulo aqui que formou, ele tá marcando 50 graus. Não tá marcando certinho porque meu transferidor ficou fora aqui. Ah lá. Viu? 50 graus. Que é exatamente a medida desse aqui, ó. E eles são opostos pelo vértice. Então, se esse aqui mede 50, vamos supor, o professor fala lá para você que aqui mede 50 graus. E pergunta para você quanto que mede esse. Põe X. Se eles são opostos pelo vértice, o X vai ser igual a 50 graus, tá? A gente viu, ó, que esse que eu marquei de vermelho aqui mediu 130 graus. Então, automaticamente, esse aqui de baixo, ó, também, opa, eu ainda não tenho muita destreza com esse negócio aqui. Ai, o que eu fiz aqui? Ah, igual não quer fechar. Por que será que ele não quer fechar? Ah, porque eu tô puxando a barra de ferramenta. Gente, o que é isso que eu tô arrumando? Ai, meu Deus. Peraí, Gabriel. Aqui, eu coisei a lupa. Então, ó, se eu vier aqui e medir esse ângulo aqui, que se formou nessa reta aqui, ó, ele começa aqui no 0, olha lá, ó, e parou aqui no ruminho do 130. Então, tá vendo? Esse ângulo de baixo tem o mesmo grau desse outro ângulo aqui de cima. Então, se esse daqui mede 130, esse daqui também vai medir 130, certo? Outra coisa que eu quero falar para você é, se os ângulos não forem opostos, então se eles forem diferentes, igual aqui, ó, eu pintei o de 50 graus de azul e o de 130 graus de vermelho. Pintei de cores diferentes, justamente para mostrar que eles são de tamanhos diferentes, né? De medidas diferentes. Então, quando eu for somar esses dois ângulos, eles vão sempre resultar em 180 graus. Por isso que a gente diz que eles são suplementares. Então, vamos supor que o seu professor deu um exercício lá para você, e aí ele pergunta assim para você, ó. Ai, burra. Esqueci, paguei tudo.
queria diminuir essa borracha, mas não estou sabendo como fazer isso. Vamos supor que ele te informa que esse ângulo mede 50 graus. E aí ele fala que esse ângulo aqui mede X, esse aqui mede Y e esse aqui mede Z. Aí ele fala assim para você, Gabriel, determine o valor de X, Y, Z. Então, o que ele está perguntando? Qual é a medida do ângulo X, do ângulo Y e do ângulo Z? Aí você vai olhar lá, ó, o que está acontecendo? Ah, o ângulo X, ele está do lado oposto do ângulo de 50 graus. Ah, professor, então o X mede 50 graus, tá? Tá, tudo bem, achei. E agora, como que eu vou fazer para achar o Y e o Z? Quando eu tenho dois ângulos formados lá no cruzamento das retas concorrentes, de medidas diferentes, se eu somar esses dois ângulos, sempre tem que dar 180. Então, ó, se eu somar esse ângulo aqui de 50 graus com o Y, vai ter que dar 180 graus, certo? Então, o que eu tenho aqui? Uma equaçãozinha de primeiro grau, lembra? Letras para um lado, número para o outro. Deixo o Y do lado de cá e o 50 que estava do lado do Y vem para cá junto do 180. Como ele estava positivo, cá negativo. Então, qual que é o valor do Y? 130 graus. Pronto. Agora que você achou que o valor do Y é 130 graus, dá para você saber qual que é o valor do Z. Por quê? Porque o Y é o ângulo oposto a Z. Então, quanto que vale o Z? 130 graus. E aí, ó, eu posso provar para você que em todos vai dar os 180, ó. Se eu somar o Y com o X, 130 com mais 50, 180. Se eu somar o X com o Z, o X vale 50, o Z vale 130. 50 mais 130, 180. Então, viu por que é super importante o estudo da posição das retas na hora de determinar o ângulo? Porque às vezes você vai fazer uma prova que o seu professor não vai autorizar você usar o transferidor ou o esquadro para medir. Então você tem que usar esses recursos. Ele vai te dar uma informação e você, analisando a posição das retas e dos ângulos, você consegue determinar os outros valores. Deu para entender, Gabriel? Tem alguma dúvida? Sim. Sim, dúvida ou sim entendeu? Entendi. Ah, tá. Ótimo. Então, as retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Quando elas forem perpendiculares, elas vão dividir o plano em 4 ângulos de 90 graus. Quando elas forem oblíquas, nenhum ângulo vai medir 90 graus. Tá? Ele pode ter qualquer valor, menos 90 graus, quando elas forem oblíquas. Certo? Se formou um ângulo de 90 graus, é reta concorrente, então cruzou só num ponto, se você já identificou que um ângulo mede 90 graus, então os outros 3 também medem. Então, aí ela é perpendicular. Agora, se não aparecer nenhum ângulo de 90 graus, ela é concorrente oblíqua. Bom, vamos lá para
Ai, por que que não quer sair daqui? Vamos lá para outro tipo de reta. Além das retas paralelas, das retas concorrentes, a gente tem também as retas coincidentes. Basicamente, falando num português bem claro, é uma reta sobre a outra, tá? Então, eu venho aqui, ó, traço uma reta. Vou chamar ela de S. Então, põe aqui a setinha, né, indicando que é uma reta. Aí, reta S. Aí, o que acontece? Eu venho aqui, ó, e traço outra reta. A reta T. O que aconteceu? Todos os pontos que pertencem à reta S também pertencem à reta T. Elas são retas que todos os pontos se coincidem. Então, basicamente, as duas retas viram uma, né? Porque é uma em cima da outra, certo? Dúvida? Dúvida, Gabriel? Não, Silvana. Ok. Retas transversais. O que são retas transversais? É quando a reta cruza com outras duas retas. Então, quando uma reta cruza com outras duas retas em pontos diferentes. Então, elas vão se cruzar, só que vão se cruzar em pontos diferentes. Então, por exemplo, eu vim aqui, fiz a reta R. Depois eu vim aqui, fiz a reta S. E aí, eu vim aqui, ó, e fiz uma outra reta. Essa outra reta que eu fiz, ela cortou as outras duas em pontos diferentes. Então, a reta R foi cortada aqui e a reta S foi cortada aqui, ó. Isso são retas transversais. Então, quando eu tenho retas transversais, eu vou interceptar duas retas paralelas e essa reta que está inclinada, ela vai cortar as outras duas retas em pontos diferentes. Tudo bem? Planares, elas pertencem ao mesmo plano. Então, eu fiz aqui, ó, o plano beta, né? Isso aqui é a letra beta. E aí, dentro desse espaço aqui onde está a beta, tem essas duas retas, a reta A e a reta C. Então, elas são coplanares. Por quê? Porque elas pertencem ao mesmo plano. E, finalmente, a gente tem as retas reversas. O que são retas reversas? São retas que estão em planos distintos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o plano alfa e de cá eu tenho o plano beta, tá? Aí aqui no plano alfa, ó, eu venho, faço a reta W. E no plano beta, eu venho, faço a reta X.
essas retas são reversas. Por quê? Porque elas não estão no mesmo plano. Agora que a gente já sabe que as retas são linhas com infinitos pontos, a gente vai falar sobre segmento de reta e semirreta, tá? Que são outras coisas que também serão muito importantes aí nos estudos dos ângulos. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do segmento de reta. Então, o que é um segmento de reta? O segmento de reta, eles são delimitados por 2 pontos. Então, eles são delimitados por 2 pontos distantes dentro de uma reta. Então, eles estão dentro da reta. E eles são indicados por letra maiúscula. Então, ó, a reta eu sempre indico por letra minúscula. Os segmentos eu vou sempre indicar por letras maiúsculas. Nossa, eu escrevi indicados, indicar. Eles são indicados por letras maiúsculas. Então, vamos supor, eu vim aqui, tracei aqui minha reta, certo? Vim aqui, ó. Então, eu tenho aqui a reta, que tem infinitos pontos. Aí, eu vim aqui e tracei 2 pontos nessa reta. Então, vim aqui, ó. Tracei aqui o ponto A e aqui, por exemplo, o ponto B. O segmento de reta aqui vai ser o segmento AB. E eu vou escrever o segmento com letra maiúscula, né? Então, ele tem início e fim. Onde que ele iniciou? No ponto A. Onde que ele terminou? No ponto B. Então, eu vou escrever esse pedaço com letra maiúscula e em cima eu coloco um traço, tá? Então, eu represento o segmento com letra maiúscula e um traço. E os segmentos são 2 pontos que estão numa mesma reta. Então, é a distância entre eles, tá? Eles marcam a distância entre eles. Isso é um segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta, ele é um pedaço da reta, né? Então, ele tem início e tem fim, tá? Além do segmento de reta, a gente tem a semirreta. E aí, o que é uma semirreta? As semirretas, elas são ilimitadas num sentido. O que significa isso? Elas têm início, mas não têm fim, tá? Então, elas são ilimitadas num sentido. Elas possuem, né, o ponto de origem, como eu falei, né, tem início. No entanto, elas não possuem um ponto
um ponto que delimita seu fim. Então, como é que eu identifico a semirreta? Então, ela tem um início, tá? E como ela não tem fim, o lado que ela não tem fim, eu tenho que colocar o desenho da setinha, tá? Então, se ela não tiver fim, vamos supor que ela começou aqui, nessa pontinha. Então, aqui é o ponto inicial dela, o ponto de origem. Então, do lado de cá, eu vou colocar uma setinha, indicando que ela continua, tá? E aí, ó, eu vou chamar o ponto de origem aqui de A e aqui de B. Deixa eu colocar os dois no mesmo lugar para não confundir. E aí, como é semi-reta e não segmento de reta, eu vou representar como? Também com letra maiúscula. E em cima, eu vou colocar o traço com a setinha na ponta, que é para indicar que ela tem início, mas não tem fim. Então, ó, o segmento de reta, ele tem início e fim. É a distância de um ponto ao outro. Ele tem início e fim. Ele é representado pela letra maiúscula com um traço em cima. A semirreta tem origem, mas não tem ponto final, tá? E ela é representada com letra maiúscula e um desenho de uma reta, né? Indicando que ela que ela continua apenas num sentido. A gente tem alguns tipos de segmentos de reta. Quais são esses tipos? Eles são classificados em segmentos consecutivos. O que significa isso? Eles possuem um ponto em comum. Então, quando eles possuem um ponto em comum, aí a gente diz que esses segmentos são consecutivos. Vou fazer aqui o desenho de um exemplo. Vamos supor que eu vim aqui, ó, marquei o ponto D. Aí do ponto D, eu vim e fiz um segmento de reta para cá. Chamei esse segmento aqui de B. E fiz outro segmento de reta para cá. Chamei esse segmento aqui de C, por exemplo, tá? Então, isso aqui é um segmento de reta? Por quê? Porque eu vou aqui, ó, de C até D, eu vou aqui de B até D, né? Então, eu tenho a distância de um ponto ao outro, ele tem início e fim. No caso aqui, onde que foi o início? No D. Então, nesse sentido, ele finalizou no B, nesse sentido de cá, ele finalizou no C. Isso são segmentos de reta consecutivo. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum. Qual é esse ponto em comum? O D, tá? Então, eu digo que o segmento... Opa, eu pus A aqui, não é A. Eu digo que o segmento
BD e o segmento CD são consecutivos. Por que que eles são consecutivos? Porque eles têm o ponto D em comum, ó. Então, o ponto D pertence tanto ao segmento BD quanto ao segmento CD. Então, eles têm um ponto em comum. Aí eu digo que esses segmentos são consecutivos. Os segmentos também podem ser colineares. E aí, o que são segmentos colineares? Quando os pontos pertencem a uma mesma reta. Então, por exemplo, eu venho aqui, fiz a minha reta. Aí, eu vim aqui e marquei os segmentos, tá? Então, vim aqui, ó. Marquei o segmento A, aqui o segmento B, aqui o segmento C, e aqui, sei lá, o segmento D. O que acontece? Todos esses pontos pertencem a uma única reta. São segmentos? São, ó, porque do A até B eu tenho o segmento, né? Começou no A, parei no B. Do B até o C, eu tenho outro segmento. Do C até o D, eu tenho outro segmento. Porém, todos esses segmentos pertencem a uma única reta. Então, aí eu digo que eles são colineares, tá? Então, ó, para ser consecutivo, tem que ter um ponto em comum. E para ser colinear, eles têm que estar todos na mesma reta. Além dos segmentos colineares, a gente tem os segmentos adjacentes. Nossa, escrever nesse troço aqui é muito ruim. A letra sai horrorosa. Então, a gente tem os segmentos adjacentes. O que são segmentos adjacentes? É quando os pontos são consecutivos e lineares. Então, eles são a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Eles possuem um ponto em comum e eles pertencem à mesma reta. Então, eles são consecutivos e colineares e colineares ao mesmo tempo. Então, vamos supor, vim aqui, fiz a reta. Aí, eu vim aqui, marquei o ponto A. Vim aqui, marquei o ponto B. Vim aqui, marquei o ponto C. Eu tenho segmentos nessa reta? Tenho segmento AB, né, que é a distância de A até B, então ele tem início e tem fim. E eu tenho o segmento BC. Então, o que acontece? O B, ó, é o ponto em comum dos dois segmentos, tá? Então, tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C estão na mesma reta. E além de estarem na mesma reta, eles têm um único ponto em comum, que no caso aqui é o B. Então, a gente diz que esses segmentos são adjacentes.
Então, eu vou escrever lá o quê? Ó, que AB e BC são segmentos adjacentes. Segmentos congruentes. Essa palavrinha, ela vai estar muito presente, principalmente dentro da geometria. E ela é muito importante, tá? O que significa congruente? Que tem a mesma medida. Então, eu digo que dois ângulos são congruentes se eles tiverem o mesmo valor. Então, por isso que eu te falei lá aquela hora, dois ângulos opostos são congruentes. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Se um mede 90, o outro mede 90. Se um mede 45, o outro também mede 45, tá? Isso pode acontecer também com relação à extensão. Por exemplo, eu falo que um retângulo tem medida 3 e 5. Então, o lado que mede 5 é congruente ao outro lado que mede 5. Então, eles têm lados de mesma medida, ou seja, lados congruentes, tá? Então, congruente significa mesma medida. E aí, vamos supor que eu fiz aqui um segmento. Então, aqui é os... opa, o que está acontecendo? Ah, esqueci de trocar. Então, eu vim aqui, ó, é o ponto A, e aqui é o ponto B. Isso aqui é um segmento, porque ele tem início e fim. E aí, aqui, eu tenho um outro segmento. Vai ser aqui o ponto... o ponto C e o ponto D. O segmento AB é congruente ao segmento CD. Por quê? Porque eles têm a mesma medida, tá? Então, se eu medir a distância de A até B, suponhamos que mede 5 centímetros. Aí eu venho aqui e meço a distância de C até D, que também é 5 centímetros, eu digo que esses segmentos são congruentes. E aí eu vou colocar lá assim, ó, AB é congruente a ACD. O símbolo de congruente é esse aqui, ó. Certo? Então, AB é congruente a ACD. Pus dois, é só um. O que são polígonos? Polígonos são figuras fechadas por retas. Então, isso aqui é um polígono? Sim, porque ele é fechado por reta. Isso aqui é um... Nossa, só que não torto desse jeito que eu fiz aqui, né? Isso aqui é um polígono? Sim, porque ele é todo fechado por reta. O menor polígono que a gente tem é o triângulo, tá? Porque o mínimo que uma figura tem que ter para ela ser fechada são 3 lados. Então, o menor polígono que eu tenho é o triângulo que tem 3 lados. Então, para ser polígono, tem que ser figura fechada. Essa figura aqui, por exemplo, ela é um polígono? Não, por quê? Porque ela não é fechada. Essa figura aqui, ó, ela é um polígono? Não, porque apesar dela ter essas duas retas aqui, ela tem essa curva aqui.
E o polígono não tem curvas, tá? Então, para ser polígono, tem essas duas condições. Tem que ser fechado e totalmente com segmento de reta. Os polígonos, eles se dividem em polígonos convexos e polígonos não convexos. O que são polígonos convexos? Quando eu tenho um polígono convexo, em qualquer lugar que eu tiver na figura, se eu quiser ir para outro ponto dela, eu não vou sair de dentro da figura. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse lugar e quero vir aqui, ó. Fiquei dentro da figura. Estou aqui nesse lugar, quero vir aqui. Continuo dentro da figura. Sei lá, quero vir aqui. Tá vendo? Qualquer lugar que eu for, qualquer ponto que eu for da figura, eu me mantenho dentro dela. Isso é um polígono convexo. Quando é que o polígono não é convexo? Quando eu saio de dentro da figura, quando eu quero ligar um ponto no outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa figura aqui, ó. Isso aqui é um polígono? É, por quê? Porque é uma figura fechada só por retas, tá? Aí vamos supor que eu tô aqui nesse lugar da figura e eu quero vir aqui, ó, nesse outro lugar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou sair daqui e vou para lá. O que vai acontecer? Eu vou ficar esse pedaço aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, ficou dentro da figura. Esse aqui também ficou dentro da figura. Já esse outro pedaço aqui, ó, ficou na parte de fora da figura. Então, quando o polígono não é convexo, se eu tiver num ponto da figura e for para outro, traçar a reta, eu ver que eu vou ficar um pedaço do lado de fora da figura, isso identifica para mim que esse polígono não é convexo. Então, nós vamos falar agora sobre ângulo, tá? Então, o que são ângulos? Primeira coisa que tem que ficar claríssimo. O que são ângulos? É qualquer região do plano delimitado ou delimitada, né, por duas semi-retas de mesma origem. Então, eu tenho aqui um plano branquinho, ó. Aí eu venho aqui nesse plano e faço um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de A. E aí, desse ponto A, eu venho aqui, ó, e traço uma semi-reta. Vou chamar essa semi-reta aqui de B. E desse mesmo ponto A, eu venho e traço uma outra semi-reta, tá? Que eu vou chamar de R. O que aconteceu, então? Quando eu vim nesse ponto de origem aqui e tracei duas semi-retas para sentidos diferentes, mas ambas partiram do mesmo lugar que foi aqui do ponto A, eu delimitei o meu plano que estava branquinho em duas partes. A parte interna e a parte externa, tá?
Então, eu dividi o meu plano em duas regiões. Isso por conta dessas duas semirretas que partiram do mesmo ponto de origem. Isso é ângulo. Então, eu vou ter aqui o ângulo interno e de cá o ângulo externo. Se eu juntar o ângulo externo com o interno, vai formar uma circunferência que tem 360 graus, certo? Então, o que que significa ângulo, então? Ângulo é quando eu tenho duas semirretas que partiram do mesmo ponto de origem em sentidos contrários. Falar dos elementos desse ângulo que eu formei aqui, ó. O ponto de origem, que no caso é o A, ele é o vértice. Então, o ponto A, que é o ponto de origem, ele vai ser o vértice. Porque é onde encontra as duas semirretas, tá? E quem são os lados? Quem são os lados? A gente tem o lado AB, porque ele vai sempre iniciar pelo vértice. E o lado AR, tá? Então, ele tem dois lados. O lado que vai de A a B e o lado que vai de A a R. Esses são os lados. Qual é o nome desse ângulo? Como que eu posso chamar esse ângulo aqui, ó? Eu posso chamar simplesmente colocando A e um acento circunflexo nele. Então, eu estou dizendo que aqui é o ângulo A. Ou eu posso chamar ele por nome e sobrenome, falando assim num português bem simples. Qual seria o nome e o sobrenome? Eu vou colocar os lados peraí. Eu vou colocar no centro o vértice, que é A, e do lado do vértice eu coloco os lados. Então, vai ficar o B e o R, ó. Então, e em cima do A, eu coloco o acento circunflexo. Então, aqui eu tenho o ângulo bar, ou eu posso também, em vez de começar pelo B, eu posso começar pelo R, ó, a ordem não altera. O que não pode é eu colocar o vértice nas pontas. O vértice sempre vai ficar no meio. Então, esse ângulo eu posso falar que ele chama ângulo bar ou ângulo rab. Mas o vértice sempre vai ter que ir no meio. E eu sempre vou colocar o acento circunflexo em cima aí do vértice, indicando que é ali que é o ângulo.